criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio, os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia, e luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de algo vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra algo vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra,
conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que já está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, sei-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi da tarde e amanhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra, todo o seu exército, foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera a formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus, da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes, soprou em seus narizes o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore, agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o obtélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cusê. E o nome do terceiro rio, Idekel. Este é o que vai para a banda
no oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque quanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Serão ambos uma carne, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Tentação de Eva e queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore e que te ordenei que não comesse?
Então disse a Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita será a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás teu pão, até que te torne a terra, porque nela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O nascimento de Caim, Abel e Sete. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E tanto o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, pecado jaz à porta, e para ti será seu desejo, e sobre ele dominarás. Primeiro homicídio. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou.
E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares, a terra não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse qualquer que o achasse. Saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irades, e Irades gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael gerou Lameque. Tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E a Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naama. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado. Mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Por quando Caim o matou, e a Sete mesmo também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez, macho e fêmea. Os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, com 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos
depois que gerou a Cainã 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de nós 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalael. Viveu Cainã, depois que gerou a Maalael, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. A corrupção geral do gênero humano. Aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, farás andar em baixos segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há
na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos contigo. E a tua mulher e as mulheres de teus filhos, e de tudo o que vive, toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca para os conservar em vivos. Contigo macho e fêmeas serão. Das aves, conforme a sua espécie, os animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, que será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei de visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus 7 e 7 macho e fêmea, para si conservar em vida semente sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o livro das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade. De toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram macho e fêmea, de toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. O dilúvio. Esteve o dilúvio 40 dias. A terra
cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e todo réptil, que se rola sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. As águas do dilúvio diminuem. Lembrou-se Deus de Noé, de todo animal, de toda a res que com ele estava na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e a janela dos céus e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram-se sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte de Arará. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois voltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, meteu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo,
todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, frutificai e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou suave cheiro, disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz, enquanto a terra durar sementeira e cega, e frio e calor, e verão, e inverno, e dia e noite, não cessarão. O pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, enchi a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, e requererei, como também da mão do animal do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabelecerei o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e de toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco das nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne
que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e desde se povoou toda a terra. Noé planta uma vinha. Começou Noé a ser lavrador da terra, plantou uma vinha, bebeu do vinho, embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, que fez saber ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos céus seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã o servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã o servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. E os descendentes de Noé, estas pois são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal e Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são aqueles Askenaz, Ifate, Togama. Os filhos de Javã são Elisã, Tarsis, Iridim e Doaim. Os filhos de Cã são Uzi, Misraim, Canaã. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamos. Bem, e foi os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, toda tem uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. A confusão das línguas. Eia, pensamos, confundamos a sua língua, para que não entenda uma língua do outro.
Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem era da idade de 100 anos, que gerou Arpaxade, 2 anos depois de morrer. Viveu 100 depois que gerou Arpaxade, 500 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Arpaxade 35 anos, gerou a Selá. Viveu Arpaxade depois que gerou a Selá 403 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Selá 30 anos, e gerou a Eber. Viveu Selá depois que gerou a Eber 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou a Naú. Viveu Serugue depois que gerou a Naú 200 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Naú 29 anos, e gerou a Terá. Viveu Naú depois que gerou a Terá 119 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos, e gerou a Abraão, a Naú e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naú e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai, Terá, ainda vivo na terra, e seus nascimentos, em Ur dos caldeus. E tomaram Abraão a Naú, mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naú era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Sarai foi estéril e não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora mulher, e seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali, e foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Arã. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei-te, partirei-te uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas lhe acresceram em Arã. Saíram para ali a terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel.
e armou a sua tenda, tendo Betel ao oriente, e aí ao oriente edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abraão desce ao Egito. E havia fome naquela terra. Desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora bem sei que és formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher? Mar-te-ão a mim e a ti, te guardará em vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, que viva a minha alma por amor de ti. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abraão, muito rico em grande, em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que antes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito grande, de maneira que não podiam habitar juntos. Abraão e Ló separam-se, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fereceus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e
edificou ali um altar ao Senhor. Deus anima a Abraão, promete-lhe um filho. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tenho dado filho, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as exaltava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E este grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão, afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus faz um pacto com Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o queneu e o queresseu, e o cadomeu, e o eteu e o ferezeu, e os refaíns, e o amoreu e o cananeu, e o gigarceu e o jebuseu. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque o pai de multidão de nações tenho posto. E farei frutificar grandissimamente. De ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo para ti.
Descer a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Te darei a ti e a tua semente depois de ti, e a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e tua semente, depois de ti, nas suas gerações.